Nós já estamos de volta com o Gazeta Entrevista para o nosso primeiro bloco e daqui a pouco eu vou conversar com o ex-deputado federal, articulador político do PMDB, membro da executiva do partido, o professor João Correia. Ele vem aqui nos falar sobre o partido dele, o PMDB, que está em vias de assumir o poder, de assumir a presidência da República, com o vice-presidente Michel Temer, falar também do cenário político local, o PMDB que tem aí uma das candidaturas mais fortes na disputa da Prefeitura de Rio Branco. Já já a gente fala de tudo isso. Antes de chamá-lo para cá, deixa eu dar aqui um recado. Abraçar aqui os amigos da Copserge, que é uma cooperativa que fornece mão de obra terceirizada para o mercado de trabalho e que há 16 anos é sinônimo de dignidade e respeito ao trabalhador. Além de oferecer trabalho e remuneração aos cooperados, a Copserge mantém diversas ações sociais nas áreas de educação, saúde e lazer. E os cooperados da Copserge são verdadeiros exemplos de pessoas que mudaram de vida através do cooperativismo. Veja. Juntos somos mais fortes. Eu morava de alugado e conheci a Copserge, minha irmã me indicou e hoje estou lá trabalhando e agradeço muito a Deus que por lá que eu consegui a minha casa. Bati em várias portas. Ninguém queria me dar a oportunidade, a Copserge me deu a oportunidade. E hoje eu consegui reconstituir minha vida e minha família através da Copserge. Significa muito para mim, que moro na zona rural. Ela entrou no momento certo, foi quando eu entrei de 18 anos e consegui um emprego na Copserge. Ela abriu as portas para mim e hoje eu estou empregada. Em certo momento da minha vida, conheci a droga e a bebida. Fiquei totalmente desacreditado pela sociedade, pela minha família, quando a Copserge me deu a oportunidade. Cooperativa Copserge, lugar de gente feliz. Muito bem, a Copserge está há 16 anos atuando no mercado de trabalho do Acre e é um lugar onde o cooperado vale ouro. Um abraço aí aos amigos da Copserge. E agora eu vou convidar o ex-deputado federal, professor, articulador político, membro da executiva regional do PMDB, João Correia, por favor. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, Venceslau. É sempre uma satisfação recebê-lo, professor, que é um dos pensadores políticos mais lúcidos do partido e, como sempre, tem uma visão racional do cenário. E eu gostaria de começar, professor, com uma avaliação sua a respeito dos últimos acontecimentos, especialmente a votação do impeachment na Câmara e, claro, o papel principal do PMDB, que hoje tem a presidência da Câmara, tem a presidência do Senado e possivelmente terá o presidente da República. Olha, nós temos que diferenciar o presidente Michel Temer dos outros dois presidentes. Eu gostaria de tirá-lo um pouco fora da reputação do presidente do Senado, Renan Calheiros, e do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. O vice-presidente Michel Temer é um homem muito qualificado. Ele é um homem que tem muita experiência do ponto de vista administrativo, foi secretário de Segurança em São Paulo por 2 vezes, procurador, etc. E foi também presidente da Câmara Federal por 2 vezes e há muito tempo ele é o presidente do PMDB. Então ele tem essa noção, esse tato da relação política. E eu sinceramente acho, Venceslau, que o vice-presidente Michel Temer é um dos homens mais qualificados hoje para tentar nos tirar dessa crise monumental em que nós fomos jogados, atirados. Porque, você veja bem, os números são os piores possíveis. O Brasil encolheu em 2013, em 2014 e em 2015. Quer dizer, em 2015 nós tivemos uma queda de quase 4% do Produto Interno Bruto e vamos ter também uma queda neste ano de 2016. Ora, o indicador mais cruel, o mais perverso, o mais malvado é o desemprego. Cerca de 10 milhões e 400 mil brasileiros estão desempregados. E só quem já esteve desempregado ou quem fica desempregado é que sabe da dor, do sofrimento, da angústia, da eliminação dos sonhos que o desemprego causa. Então, na verdade, a presidente Dilma é o grande problema do Brasil. Ela mergulhou a política, digamos assim, temerária que ela utilizou, seguindo do segundo mandato do presidente Lula, mergulhou o Brasil numa crise completamente sem solução com ela. Então, ela tornou-se a crise. Professor. E nesse sentido, eu acho que o Temer pode ser a nossa saída. O senhor fez aí essa diferença no início do Cunha e do Renan para o Temer. Mas ambos são do mesmo partido.
caso o vice-presidente assuma a presidência do país, como é que o senhor vê a relação do presidente com o Congresso, tendo esses dois como presidentes das duas casas? E mais, qual o tratamento que ele deveria dar a ambos, porque ambos estão aí, digamos, comprometidos moralmente? Veja, eu acho que a decisão que o presidente Michel vai ter em relação ao Congresso, especialmente a Câmara, é uma relação muito estreita, porque ele tem um convívio com todos os partidos, pelo fato de já ter sido duas vezes presidente, por um lado. Por outro lado, o tratamento que ele vai ter que ter com o presidente Eduardo Cunha vai ter que ser um tratamento institucional, sem, no entanto, deixar os nomes que estão sendo cogitados para ministro da Justiça já denotam que as investigações serão aprofundadas, né? Ele está pensando no Veloso, no ex-ministro do Supremo Veloso, está pensando num outro ex-ministro do Supremo, enfim, que teve muita visibilidade na época do Mensalão. Então, a relação que ele vai ter que ter com a Câmara e com o Senado vai ser uma relação institucional. Todavia, diferentemente da presidente Dilma, que não recebia deputados, que não recebia senadores, que não recebia ninguém, que tinha uma ojeriza política, o presidente Michel vai ter um contato muito mais estreito. As pessoas sabem que ele é de diálogo. Veja só, Venceslau, quando a presidente Dilma o colocou para fazer aquela relação de articulação com a Câmara, ele ouve-se muito bem, ele deu o maior show. Aí gerou toda aquela filmeira no Mercadante e tal, findaram excluindo, tirando o vice-presidente Michel. Então, eu acho que o grande trunfo que ele tem, além da sua capacidade técnica, da sua credibilidade, que é muito grande, é precisamente o fato dos partidos, das presidências, das direções partidárias e dos próprios parlamentares terem nele uma referência de um homem de palavra, de um homem de credibilidade, de um homem de respeito, que é o que o Brasil está precisando. Porque com o PT na oposição, obviamente que o PT vai fazer de tudo para torná-los no mesmo nível, os três, ou seja, envolver o Temer em todas as denúncias, e agora com o agravante de que a Justiça já autorizou o Temer ser investigado no âmbito da Operação Lava Jato. Isso. A investigação que inclui o ex-presidente Lula, a presidente Dilma e o Temer. Isso é uma coisa normal. Quem tiver culpa neste cartório tem que ser punido. Não tem como não fazer isso. Quer dizer, o que o vice-presidente Temer tem colocado com muita clareza é de que ele é a razão da credibilidade que pode encaminhar o Brasil para a saída deste labirinto perigoso em que nós nos metemos. Antes da gente passar para o cenário local, que caminhos o senhor aponta e o PMDB pretende trilhar para tirar o Brasil dessa crise? Eu digo que caminhos, principalmente no âmbito da economia. Olha, eu acho que no âmbito da economia, o grande problema que o Brasil tem, o maior de todos, é o fiscal, o tal do movimento fiscal. A presidente gastou horrores, sem lastro, sem caixa, fez as pedaladas, enfim, gastou muito e mergulhou-nos num aumento vertiginoso da dívida pública. Eu acho que o elemento central que o vice-presidente vai colocar, inclusive a nossa deputada Eliane Sinhazi, que tem uma relação muito estreita, muito fraterna com o nosso vice-presidente, isso dado nos últimos contatos que nós tivemos lá nas convenções. Tem acompanhado, né? Você pode ver a própria mídia tem retratado isso. Mas há uma relação muito estreita, inclusive até de sugestões. O que o PMDB, o que o Temer fará, essencialmente? Ao meu ver, recuperação da credibilidade, reduzir esses ministérios pela metade ou até menos, colocar ministros de credibilidade, pessoas com respeito social, com respeito técnico, com respeito público, colocar, por exemplo, fazer uma reforma, começar pelas reformas, que eu acho que o central seria a reforma da Previdência, sinalizando para a sociedade, sinalizando para os mercados internacional e nacional de que o Brasil recuperará a sua credibilidade, recuperará a sua confiança e reduzindo, eliminando todos os cargos, todos os elementos, sabe, que sugam, né, que extraem, digamos assim, a energia do país. Ele fazendo isso, ele recuperará a credibilidade dos mercados, ele recuperará a credibilidade da sociedade, e aí sim nós caminharemos. E mais uma coisa, Venceslau, não vai ser uma coisa simples. Ele tem que entrar rapidamente com este plano que ele chama de
plano de salvação nacional, chamando todos os partidos. Eu acho que ele deve chamar, inclusive, o PT. Eu não vejo nenhum problema em que ele chame o PT para compor um plano de salvação nacional e aprovar as medidas necessárias na Câmara Federal e no Senado Federal. Então, eu acho que isso é central. Do ponto de vista da economia, é a recuperação da credibilidade e estancar essa sangria monstruosa, digamos assim, dado no plano fiscal. Obviamente que isso tudo nós estamos falando no campo das hipóteses, porque o Michel Temer até agora é só o vice-presidente. Se a presidente for afastada, ele assume. Mas trazendo a discussão agora... Você tem alguma dúvida disso? Vamos aguardar os fatos. Trazendo a discussão agora para a nossa cozinha, professor. Com o PMDB trilhando esse caminho, e obviamente que isso vai ter repercussões aqui no Estado. O que é que o senhor vê para o futuro do Acre com um governo do PMDB? Eu vi algumas notícias nos jornais que as pessoas com medo de que o presidente Michel discriminaria o Acre, etc. Isso é bobagem. O PMDB, Michel Temer, é um homem de tolerância, é um democrata. Ele não vai se vingar de ninguém. O PMDB não tem essa perspectiva de vingança, por isso que nós continuamos enraizados na sociedade brasileira e na sociedade acreana. Quer dizer, é lógico que nós temos uma candidata, uma pré-candidata, melhor dizendo, a Eliane Sinhazic, que tem sido um achado. Alguns se referem a ela lá no PMDB, diz que ela é uma botija que o PMDB encontrou. E cavou bem rasinho, achou esta botija. A Eliane Sinhazic foi vereadora, passou 2 anos, foi deputada estadual e a nossa pré-candidata à prefeitura. Antes de haver todo esse problema do impeachment, etc., do Michel poder assumir a presidência, no ano passado, ainda em abril, de repente, o PMDB fez uma pesquisa acenando para fazer uma avaliação sobre ela. Ora, os números vieram muito bons, o partido a chamou. O que você acha disso? Os números são bons ou maus? Os números eram excelentes, que demonstravam exatamente o posicionamento, o trabalho dela na oposição, etc. De modo que ela começou, então, a se empolgar e fez algo extremamente bonito dentro do PMDB. Eu já estou no PMDB desde antanho, né? E vi o meu partido, de repente, ser unificado. Ela contagiou todo o partido, como dizem os fazendeiros, de mamando a caducando, dos veinhos até os novos, a juventude está se aproximando e começou a construir, então, a sua candidatura de uma maneira muito, muito forte. Ela tem uma energia muito grande. O senhor acha que o Temer, como presidente, pode ser um diferencial na campanha dela? Eu não tenho a menor dúvida de que sim. Por quê? Porque os recursos, a interlocução que Eliane terá com o Temer, por exemplo, como prefeita, vai ser a melhor possível. E olhe, num tempo de vacas magras. Quer dizer, a transparência que é preciso dar no plano nacional e no plano local, a Eliane tem digamos assim, um trânsito privilegiado terá com o próximo presidente da República. E isso será muito positivo, porque isso também deverá ser espraiado para o conjunto das prefeituras do Acre. Eu acho que essa questão da partidarização da vingança, isso será eliminado, ou pelo menos muito reduzido com o PMDB, com o Temer. Então eu não tenho a menor dúvida que será um privilégio muito grande para a Prefeitura de Rio Branco. O PMDB e a própria direita como um todo tem uma visão muito diferente do país e da gestão pública que contrasta com o que nós temos visto nas últimas décadas no Brasil e no Acre. Quer dizer, não seria uma mudança muito radical? Será que a sociedade estaria pronta para dar esse passo? Olha, veja só, eu particularmente, Venceslau, eu não consigo me ver como um homem de direita, tá certo? Eu sou um democrata. Eu respeito a pluralidade, eu respeito as diferenças de opinião, eu respeito os princípios fundamentais das liberdades públicas, civis e individuais. O que o PMDB vai implantar no Acre, vai implantar no Brasil, é o primado do Estado democrático de direito. É o primado da democracia, é o primado do respeito às diferenças. O PMDB não vai querer ser dono de...